Você já parou para pensar que você está atrapalhando a autonomia do seu filho e nem percebe? Talvez você esteja ensinando demais e permitindo de menos. Existe uma ideia forte e é um senso muito comum de que a criança precisa ser ensinada a todo momento. Mas isso impede o desenvolvimento da criança. O objetivo aqui é trazer algumas reflexões para a gente entender melhor o que potencializa a autonomia, o que constrói a autonomia, o que destrói a autonomia, qual o nosso papel enquanto adulto. Também é muito comum a imagem da criança de hoje, a imagem que a gente tem da criança, de que a criança precisa aprender tudo, de que a criança precisa ser ensinada a todo momento. O adulto mostra, explica, corrige, antecipa, ele sempre está monitorando o tempo da criança, sempre está querendo ensinar, sempre está querendo encher o pote de conhecimento da criança. Só que a criança aprende muito quando ela age, quando ela faz, quando ela testa, quando ela observa. Quando a criança, por exemplo, pede para ver algo, ela fala, posso ver? Ela não está pedindo para ver com os olhos somente, ela quer tocar, ela quer pegar, ela quer sentir com todos os sentidos, ela experimenta, ela sente peso, textura, formato, ela sente temperatura, ela sente sabor, ela quer testar com todos os sentidos, ela não quer ver aquele objeto. Então a criança pede assim, posso ver? E isso muda toda a forma, se a gente consegue enxergar isso, a gente consegue ver isso, escutar isso, muda toda a forma como a gente vai nutrir, como a gente vai potencializar o desenvolvimento da criança. Quem organiza tudo? É uma pergunta que a gente precisa fazer também. O adulto define o tempo? O adulto define as atividades? O adulto define o ritmo? Isso tira da criança a possibilidade de desenvolver essas capacidades. De definir tempo, de organizar, de estabelecer, de colocar prioridades, de decidir. A criança precisa ser ensinada a essas capacidades. E como é que a gente ensina a criança essas capacidades? Quando a gente permite. Então, um efeito muito comum, um efeito inevitável, mas invisível também, que acontece quando esse adulto define tempo, ritmo, tudo para as crianças, a criança começa a esperar. Então ela fica esperando o comando, ela fica esperando o que vai fazer. É igual crianças que têm brinquedos prontos, muitos brinquedos prontos, ou muitos brinquedos eletrônicos. Um botão, 2 botões, a mesma funcionalidade do botão, serve para várias coisas e a criança fica dependendo, fica somente repetindo, fica somente reproduzindo e não tem um processo criativo em cima disso. A gente precisa entender que a autonomia nasce da ação. Então, quando a criança age, quando a gente permite que a criança haja, ela vai desenvolvendo uma autonomia progressiva. Então, a criança, ela não está brincando, ela está vivendo. E quando ela vive, ela age. E quando ela age, ela também aprende. Quando a criança manipula, ela pensa, ela testa, ela organiza, ela desenvolve. Isso acontece quando pode agir de verdade. Então, se a criança tem essa ação real, se ela pode interferir, ela pode intervir, ela pode decidir sobre o que ela está fazendo, agindo, dentro da medida do possível, do plausível, do razoável. A gente não vai deixar uma criança atravessar, uma criança pequena, um bebê de 2 anos, atravessar uma rua, uma avenida movimentada. Isso ela não pode ter, ela não tem autonomia para decidir sobre isso. Mas a gente pode, em um lugar que esteja pouco movimentado ou não movimentado, numa rua sem saída, por exemplo, a gente pode permitir que a criança atravesse a rua e pegue um objeto ou brinque na rua de bicicleta. A criança aprende só olhando? É uma pergunta que a gente precisa também fazer. Ela precisa pegar, ela precisa girar, ela precisa cheirar, ela precisa experimentar, ela precisa ter uma ação sobre as decisões, sobre esse pensamento, sobre o desenvolvimento dela. Porque o conhecimento nasce da experiência.
O adulto quer ajudar, mas ele atrapalha a criança. E o efeito disso é a criança para de tentar, ela fica mais dependente, ela perde iniciativa, perde criatividade. E a autonomia, ela não nasce, né, dessa atividade pronta. A autonomia é progressiva e a autonomia precisa da ação, precisa do teste. A autonomia nasce de 4 pilares. Nesse desenvolvimento da criança nasce de 4 pilares. Precisa de um ambiente que seja de estímulos para essa criança. Né? Esse ambiente precisa ter estímulos de curiosidade, de pesquisa, de envolvimento, de testes, onde tenha uma multissensorialidade, onde a criança possa intervir nesse ambiente. Os objetos, os materiais, os brinquedos que estão nesse ambiente são brinquedos que a criança pode pegar e testar. Então, um material que a criança não pode pegar, ele não tem que estar no acesso. O tempo também é fundamental. E uma liberdade. Essa criança precisa ser incentivada, né? Ela precisa ter incentivos adequados. E esse adulto, o adulto, ele é muito mais um observador, ele é muito mais um curador. Então, o ambiente convida, esse tempo é um tempo sem pressa, não é um tempo cronológico do adulto, é um tempo da criança. Esse adulto mais que observa, ele faz boas perguntas quando necessário, ele não fica intervindo o tempo inteiro. Quando ele é convidado para esse diálogo que a criança está tecendo com o ambiente, com os objetos, com as outras crianças, esse adulto pode intervir. Ele pergunta quando necessário, ele oferece possibilidades, ele faz uma curadoria dessas materialidades, desses brinquedos, para que isso seja incentivador para esse universo de pesquisa das crianças. O adulto não sai. Veja bem, o adulto ele não se ausenta, o adulto ele está presente, mas ele muda de lugar. Ele não é o protagonista do desenvolvimento da criança a todo momento. Ele muda de lugar. Ele passa a organizar mais, ele passa a garantir a segurança, ele garante o vínculo, ele sustenta esse ambiente. Então, o lugar da ação é da criança. O lugar da ação não é desse adulto, o protagonismo não é desse adulto, o protagonismo é da criança. E esse adulto, ele garante esse protagonismo, ele garante essa ação. E aí, uma reflexão que fica pra gente é, o caminho, talvez, né, não seja fazer mais, mas talvez seja interferir menos, observar mais, confiar mais. É preciso confiar na criança, é preciso ter um vínculo, a criança precisa saber que é amada, a criança precisa saber que tem vínculo, a criança precisa saber que tem aquela presença e ela fala, ah, o fulano de tal, aqui, a mãe, ela está aqui, então eu posso brincar, eu posso arriscar, eu posso fazer, e ela fica muito mais tranquila e ela pode testar muito mais. Então a gente precisa permitir que a criança faça. Quando a gente muda o olhar do que a gente acredita que a criança também passa a acreditar que ela é. Se a gente entende que a criança ela é protagonista, a criança também passa a se entender enquanto protagonista. Se esse conteúdo fez sentido para você, compartilha com alguém que tenha convivência com criança, um educador, pai, mãe, e comenta aí embaixo também o que você achou dele.